Jovens, né? Jovens. Eu fico com vergonha, eles já sabem. Vocês estão rindo, né? Ok. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém dos irmãos? Hoje eu queria falar sobre... Nós estamos já na segunda semana Meu Deus, eu tenho que usar óculos, mas eu tenho uma dificuldade. É porque a minha esposa me obriga a colocar o óculos, sabe? E você sabe que há duas justificativas. Primeiro, você não comprou isso? Eu comprei. E a médica não falou que você tem que usar isso? Sim. Mas eu não quero, Deus. Quem não tem costume, incomoda. Mas, engraçado, irmãos, que o pastor Felipe orou por enfermos, né? E isso deveria ser algo cada vez mais normal no nosso meio. Pessoas serem curadas, né? Amém, irmãos? Amém. E nós estamos tendo uma oração aqui no prédio quase todos os dias, né? E nós tivemos uma oração aqui, numa sexta-feira, e tinha uma pessoa que estava enferma, ela estava com uma dor de cabeça muito forte, acho que, se não me engano, há 5 dias, e uma dor praticamente insuportável, né? Aí, quando nós estávamos aqui a orar, isso é só como um testemunho, o Senhor me falou algo, falou assim: olha, não ora para curar hoje, ora para curar agora. E você sabe que orar para curar agora é um nível de ousadia nossa, né? Agora, instantâneo. E aí nós oramos, falei assim: olha, você vai ser curada agora, não é hoje nem amanhã, é agora. E pela graça de Deus, ela foi curada instantaneamente, na hora. Como pessoas foram curadas aqui também, agora. Então você precisa crer que Deus quer curar você agora. Repita comigo assim: agora. Isso é importante. Então, se você tem alguma enfermidade ou conhece alguém, declare isso, vai ser curado agora, em nome de Jesus. Ah, não foi? Então ora de novo, vai ser curado agora, sempre assim, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, hoje eu queria falar sobre o capítulo de ontem e o capítulo de hoje, que fala sobre a presença de Deus, que cria conexões e também que nos satisfaz. Deixa eu te contar uma experiência minha antes da gente entrar aqui sobre isso. Eu já contei minha história aqui. Eu não nasci num berço cristão. Tem como deixar um fundinho espiritual para mim aí? Cadê o Ricardo? Ricardo, já está agilizando, né, Ricardo? Ah, tá bom. É porque, irmãos, é o seguinte, eu não nasci num berço cristão. A minha conversão foi com 19 anos, eu estava na universidade já, e tive ali uma experiência com Deus. Venho de berço católico tradicional e tinha muita dificuldade eu já falei isso, né, de conviver com... Viu? Pode deixar baixinho. É porque... você viu como que muda? Então, irmãos, só abaixa só bem no fundinho. Isso. Então, como eu não nasci num berço assim, eu tinha algumas coisas que me satisfazia, como eu não era crente, e tinha várias conexões as amizades. Então, eu não nasci, confesso que eu tinha muita dificuldade com crente evangélico. Não, na verdade, eu não gostava mesmo. Porque eu sempre achei, naquela época, o cristão, protestante principalmente, um povo muito arrogante de si, um povo um pouco chato, né? E se você não crê, você vai para o inferno, né? Eu ouvi isso a minha vida inteira. Só que com 19 anos eu tive um encontro com Jesus. Dentro da universidade, na verdade, não foi lá dentro, eu já estava na universidade. Um amigo meu se converte e me convida. Um amigo que fazia parte de uma outra conexão. Conexão que eu digo aqui, pessoas, era meu amigo, que eu posso dizer, do mundo, né? A gente ia para as festas juntos, curtia a vida juntos. E ele então se converteu. E ao se converter, não satisfeito com a sua conversão, começou a lutar pela minha conversão. E eu tive um encontro com Jesus. Mas antes disso, eu lembro de uma situação na minha vida, que até mesmo uma vez aqui, eu estava tratando algumas coisas com uma advogada aqui, e ela então descobriu que eu era pastor. E ela me fez uma pergunta assim: Você é pastor? Você é crente? Eu, sim. Você é crente porque sua vida estava ruim? Porque geralmente as pessoas associam vida ruim com conversão para sua vida melhorar. Sim ou não, irmãos?
Eu falei, não, pelo contrário, né? Antes da minha conversão, eu estava na universidade, trabalhava, a minha vida estava prosseguindo financeiramente, tinha meus amigos e alguns tenho até hoje, os mesmos. A minha vida não estava ruim. Ela, então por que você foi para a igreja? Aí eu falei com ela, é porque alguém me encontrou no caminho. E aí eu lembro de uma experiência, que eu estava numa festa, e eu não tinha me convertido, estava quase na conversão. E tinha uma festa, eu sou natural, né, eu sou mineiro, sou de Minas Gerais, vivia na cidade de Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte tinha uma festa que chamava Sertanejo Festival, onde os maiores nomes da música sertaneja na época se encontravam para fazer um evento. E eu, como um bom mineiro, não ia deixar passar essa festa. E aí, juntamos todos os nossos amigos, aquela farra toda, os amigos que a gente cresceu junto e tudo mais. Aquelas conexões que sempre existiam, né? De pessoas, de vínculos. E nos juntamos para ir. Eram 2 dias, era sábado e domingo de dias intensos. E eu tinha uma dificuldade muito grande, que eu bebia muito, muito mesmo. Então, em questão de bebida alcoólica, eu tinha um problema, se eu posso assim dizer. Por quê? Porque como todos os meus amigos bebiam, eu acabei por beber também muito cedo. E como eles não eram muito controlados com bebida, eu acabei também não me controlando. Então, mesmo me convertendo aos 19, dos 19 para trás, antes da conversão, eu bebia bastante. E essa festa não seria o quê? Diferente. Então, e é caro essas coisas, então geralmente você junta um dinheiro para ir, porque você gasta muito dinheiro. E eram 2 dias de festa. Então, no sábado eu lembro que a gente foi para lá e nós passamos o dia todo curtindo com os amigos, aquele tanto de gente, pessoas, show, aqueles amigos juntos, a gente cantando, bebendo juntos. Foi um ótimo sábado. Então, fomos para o domingo, que continuava o evento e terminava, 2 dias de festa. E eu, irmãos, nessa época, nós lá, nosso grupo de amigos tinha um costume de falar uma coisa que era 24, 48 e 72. O que é isso? A gente tinha um costume de virar as noites acordados. Então, por exemplo, 24, um dia acordado, 48, 2 dias acordado, e 72 horas, 3 dias acordado. Coisa de jovem sem limite. Sem noção. Então, nós estava ali no sábado, então, como que acontecia, só para você ter uma noção e entender sobre conexões e satisfação, e é o que a gente vai falar hoje, satisfação. Eu lembro que eu saí desse evento, a gente já ia tomar o pequeno almoço direto, por causa do horário, porque já era 6 e pouca da manhã. Então a gente já ia, tomava o pequeno almoço, ficava ali na rua, esperava passar um pouquinho, passava em casa, tomava um banho, é claro, e tal. Se desse para dormir, dormia, mas geralmente não. E aí a gente já emendava no domingo, nesse dia, e já foi de novo para o evento, tudo nesse mesmo ritmo. E no domingo também foi tão bom quanto o sábado. Eu estava com os meus amigos, as conexões que foram criadas, amigos que crescemos juntos, amigos que foram acrescentados durante o tempo. Então foi tudo muito bom. A presença do lugar, a conexão com os amigos, eu estava satisfeito com todo o investimento e tudo aquilo que estava acontecendo. Satisfeito. E aí então acabou o evento na época, eu lembro que por ser domingo deve ter acabado umas 8 da noite. Então despedimos. E eu não sei se você já sentiu isso, já viu quando você está intensamente com alguém e quando ela vai embora você sente falta dela? Já viu isso? Você às vezes está com seus amigos ou em algum lugar, e às vezes se você passa um fim de semana, viaja com alguém, quando chega no domingo que você vai para sua casa e você sente falta dela, porque você viveu tão intensamente. Então eu e os meus amigos sempre fomos muitos assim, a gente crescemos junto. Eu falava que você tem 2 tipos de família, né? Tem a família a qual você foi criado e tem uma família que você cria na rua, né? Com os amigos que jogava bola. Então esses amigos eram amigos de conexões. E até hoje eu os possuo como amigos, foram alguns padrinhos do meu casamento. Então assim, é família. A gente era assim. Então chegou no domingo, cada um foi para onde? Para sua casa. Depois de 2 dias de muita conexão, muita satisfação, muita bebida, muita coisa, muito show, muita festa, tudo. Chegou no domingo, eu lembro que eu cheguei em casa, o evento acabou umas 8, mas até você sair de lá, eu cheguei em casa por volta de 11 da noite. Trabalhava no outro dia. Quando eu cheguei em casa, eu lembro que, né, eu conversei com os meus pais e tudo mais, minha mãe com aquela pergunta de sempre, está vivo? Eu estou aqui, né? Eu falei assim, pô, sumiu, quase que eu vou até a polícia falar que você tinha desaparecido.
e tal, e graças a Deus minha mãe confiava muito em mim. Mas, quando eu entrei para o meu quarto, eu fechei a porta, e eu lembro aquele dia que eu senti um vazio, a qual eu nunca tinha sentido. Eu não tinha me convertido, o Senhor não tinha me encontrado ainda, e eu achei aquilo estranho. Eu entrei para o meu quarto, sentei na cama, e senti sozinho. E aquilo começou a gerar uma questão no meu coração. Mas como pode? Eu passei 2 dias intensos de conexões, de satisfação, de desfrute de tudo que eu estava a viver. E como eu posso chegar no domingo à noite, depois de dias intensos, e me sentir só? Alguém já sentiu isso aqui? E aquilo me bateu uma tristeza, a qual ninguém sabia. Era eu e o quarto. Meus pais... eu tinha fechado a porta, eu estava sozinho, mas me bateu uma insatisfação, e eu comecei a questionar o sentimento. Falei assim, mas não faz sentido, eu passei 2 dias intensos com os meus amigos, com as pessoas que eu amo, numa conexão que eu sempre amei, que era a minha vida, a gente sempre esteve junto, e além eu estava participando de um evento, a presença do evento me trazia satisfação de estar, de cantar, de estar ali. Mas como pode eu chegar em casa num domingo e sentar na minha cama e parecer que nada tinha acontecido? Eu lembro aquele dia que eu custei a dormir, porque eu me senti vazio. Engraçado que faltava pouco tempo na minha conversão, faltava mais ou menos 1 mês depois eu me converti. Mas eu comecei a reparar que isso era uma coisa constante. Na verdade, eu nunca tinha dado ênfase para esse sentimento, mas eu comecei a perceber que, antes mesmo da minha conversão, que por mais que eu estava em conexões com pessoas, por mais que eu estava satisfeito com o ambiente ao qual eu estava e frequentava, sempre havia um buraco, uma pergunta ou um sentimento de que ainda não estava completo a minha vida. Na verdade, todo homem possui um buraco que só é preenchido por Deus, só por Deus. Quando você o encontra, você entende o que eu estou a dizer aqui. Você encontra satisfação. Mas enquanto você ainda não encontrou, você sempre vai questionar por que você ainda sente algo como se não estivesse completo. E aquele dia, então, eu percebi, eu não entendia, hoje eu entendo, que Deus já estava preparando o meu coração para o encontro com Ele. Porque eu percebi que mesmo as conexões que me rodeavam, os amigos que alimentavam os meus desejos, os meus prazeres e tudo aquilo que eu amava, mesmo a satisfação no ambiente, naquele local, no evento, na festa, faltava alguma coisa ainda para completar e falar, agora sim você está satisfeito. Isso é uma realidade tão brutal, irmãos, que por isso que você entende que pessoas, às vezes as pessoas ficam escandalizadas, né? Por que uma pessoa se suicida? Há um tempo atrás, um cantor de uma grande banda se suicidou. E muita gente questionou esse suicídio, porque haviam fotos deles de dias antes, a qual ele estava sorrindo com todo mundo. E as pessoas perguntam, mas por quê? O que leva alguém, sendo que essa pessoa, e nós projetamos, né? A gente acha que quem tem mais dinheiro é mais feliz, né? E a gente então projeta as coisas pensando o seguinte, mas como pode? Essa pessoa é rodeada de gente, ela tem várias conexões com o mundo todo, e além disso, olha o ambiente, a satisfação que ela deve ter, mas ela mesmo assim optou, esse cantor e tantos outros, por tirar sua própria vida. Por que tantos, e eu estou falando de famosos, por que muitos famosos se afundam em drogas? Drogas mesmo. Que buraco é esse, já que nós achamos que o que nos satisfaz é este mundo, as conexões do mundo, os prazeres do mundo, os amigos do mundo? Por que muita gente ainda? Você tem uma noção, se você pesquisar no Google, você vai ver que o índice de pessoas depressivas e suicídio tem aumentado muito nos últimos anos. Mas por quê? Por que na pandemia, quando teve aquela questão de ficar em casa, a ansiedade brotou mais nas pessoas, e não só a ansiedade, o sentimento de solidão, pessoas que morreram, casamentos que terminaram. Por quê? Por causa de uma palavra: satisfação. Na verdade, nós, quando nos convertemos, entendemos isso, mas o ser humano entende que coisas não satisfazem a sua alma. Sempre tem que ter algo além. Naquele dia, naquela festa a qual eu estava, eu entendi um pouco desse processo. E depois que eu encontrei, ou melhor, fui encontrado por Jesus,
eu entendi o que é ter uma satisfação plena e me sentir sempre com alguém e me sentir preenchido. A Bíblia diz que o Espírito habita em mim. Depois disso eu nunca mais me senti sozinho, nunca mais. E não só me senti sozinho, eu comecei a ter uma satisfação pela presença de Deus. E não só pela presença, mas Deus me rodeou de pessoas que também manifestam essa presença de Deus. E tudo foi embora. Tudo foi embora. Só para os irmãos terem uma noção, isso foi tão poderoso que depois da minha conversão, eu continuei tendo amizade. E é interessante que assim, quando eu me converti, a maioria dos meus amigos foram embora. Porque eu já não participava daquilo que eles participavam ou faziam. Mas alguns amigos de infância, pilares, ficaram. A qual eu mantenho esse relacionamento até hoje. São meus amigos. E os chamo de amigos. E aí um dia, teve um acidente de um grande amigo nosso. Ele estava saindo de uma boate. E ele estava sem cinto de segurança com a sua esposa. Ele foi fazer uma curva a alta velocidade, era de madrugada. Ele então capotou o carro e o carro arremessou ele para fora. Ao arremessar ele para fora, a esposa conseguiu ficar bem, mas ele, que fazia parte desse grupo de amigos, ficou em coma, a um fio da morte. Eu lembro que o meu telemóvel tocou pela manhã, e ao tocar, uma dos nossos amigos falou assim: olha, eu preciso que você venha para o hospital urgentemente, porque o nosso amigo sofreu um acidente, está morrendo e eu preciso de você aqui. Eu assustei porque a gente tinha um vínculo tão grande, principalmente esse, que as filhas dele me chamavam de tio, era algo muito próximo. Eu lembro que eu juntei minhas coisas, corri, fui para o hospital, chegando lá estava a família inteira lá, inteira. E o interessante é que agora antigamente eu chegava e eu era o amigo que fazia parte da família, mas quando eu cheguei naquele dia, naquele hospital, eu senti aquela sensação de que o crente chegou. E os meus amigos, irmãos, pegavam muito no meu pé. Todas as vezes então que depois de crente eu chegava, e às vezes estava tendo algum churrasco, quando eu chegava eles falavam assim: amém, o pastor chegou. E estavam profetizando, tá vendo? Eles não sabiam. Deus estava usando. Então, quando eu cheguei naquele ambiente, não havia mais piada sobre a minha fé, não havia mais piada sobre nada. Havia algo a qual aquele ambiente não tinha, a qual eu possuía. Eu lembro quando eu cheguei, todo mundo me olhou, e era uma família grande. Eu me sinto como parte dessa família. Todo mundo olhou para mim como se fosse assim: quem fala com Deus chegou. E foi engraçado que eu cheguei, e lá no meio da conversa, gente conversando, aquele tanto, tinha umas 40 pessoas, num hall que tem lá nesse hospital. Esse hospital chama João 23, em Belo Horizonte, é um hospital só de questões mais críticas. E aí, um médico vem lá de dentro e fala o seguinte: eu tenho uma notícia para dar para vocês, ele faleceu. E aí o médico fez uma sugestão que era se queria que os pais doassem os órgãos, porque jovem. E aí eu ouvi aquilo, na hora eu me desesperei, e eu saí do local, e do lado desse hospital tem um parque, que chama Parque Municipal, e eu fui para lá sozinho, fiquei sentado de frente a um chafariz de água, e falei: Deus, e agora? O Senhor me tirou, me colocou, o Senhor me trouxe para cá, eu sei o que o Senhor pode fazer, mas como mudar esse ambiente? É difícil, porque ninguém aqui crê da forma que eu creio, ninguém teve um encontro como eu tive. Como criar uma conexão com os céus e declarar a presença de Deus, fazer algo? E naquele dia o Senhor me falou algo assim: olha, o que é impossível para os homens é possível para mim. Só que uma coisa é você ouvir de Deus, outra coisa é você ir lá falar isso. Então, juntei, voltei para lá, estava todo mundo já triste, porque a situação já estava assim. E o Senhor falou comigo assim: manda eles reunirem agora. Aí eu, do nada, numa intrepidez, vamos fazer uma oração aqui? Aí juntei uma roda lá, falei assim: vou orar, vamos orar. E todo mundo, agora ninguém me pegava mais no meu pé, todo mundo, vamos orar. E eu quis criar uma dinâmica naquele dia. Falei assim: olha, junta com a pessoa, bem coisa de pastor, né? Junta com a pessoa que está ao seu lado. Ninguém crente, irmãos. Uma coisa é aqui, outra coisa é lá. Falei assim: olha, você vai conversar com essa pessoa como se estivesse conversando com ele.
Isso me veio na cabeça, fiz isso. E na hora que as pessoas começaram a fazer isso, eu comecei a orar. Falei assim, Deus, eu creio quem o Senhor é. Eu creio. Quando a oração acabou, o médico veio. Falou assim, olha, ele mexeu o braço. Nós então temos uma esperança que ele pode voltar. Opa, as coisas estão mudando. E aí o médico então, depois falou assim, olha, realmente ele vai ficar vivo, mas ele vai ficar vegetando na cama, porque não há possível. Quando o médico falou isso, o pai dele veio, eu falei assim, não vai. Porque eu já estava cheio de fé, porque o homem mexeu o braço, agora ninguém me segura mais. Aí, escuta isso. Eu, não vai. Ele vai, ainda falei aquele dia, nós vamos fazer um churrasco na casa dele, no dia que ele tiver são. Ok, passou uns dias, eu fui visitá-lo no CTI, ele estava realmente muito mal, não mexia. E eu lembro que aquele dia eu cheguei no pé do ouvido dele e falei com ele que eu o amava. Porque ele realmente, até hoje nós somos muito amigos, toda a família lá. E aí eu vi que uma lágrima saiu. E aí eu falei com a prima dele que estava na minha frente, falei assim, olha, prepara a festa que esse homem vai andar, vai falar, vai fazer de tudo, porque Deus vai fazer algo. Irmão, se passaram 3 meses, nós estávamos fazendo uma festa, porque aquele homem ressurgiu de novo. Por que eu estou te contando isso? Aleluia, Deus é bom. Por que eu estou te contando toda essa história? Isso marcou muito a minha fé. Porque nesse churrasco, era totalmente diferente daquela festa que eu contei no início. Aquela festa, a presença era outra, e a satisfação era completamente outra. Mas eu me senti vazio quando cheguei em casa. Mas agora, depois dessa experiência, e nessa outra festa, eu me sentia completo. Eu lembro que nós estávamos assim, e estava tocando uma música, olha que coisa interessante. Depois dessa experiência, tudo mudou. Irmãos, é tão engraçado que se você chegar para algum desses amigos lá, vocês falarem de algum cristão, eles sempre vão falar com vocês, ó, não fale porque tem um amigo nosso que nós o respeitamos muito. Por que isso aconteceu? Aí eu lembro que nessa festa, estava tocando música e tudo mais, quando eu cheguei, eles falaram, desliga a música. Eu falei assim, meu Deus, antigamente era, cadê o pastor? Aleluia. Não. Eu cheguei, desligaram a música, chamaram ele entrou, falou assim, agora nós vamos orar. E eu queria que você orasse por nós, agradecendo a tudo que Deus fez. O que é isso? O ambiente mudou. E a satisfação também. A minha vida foi completamente transformada. Por quê? Porque, como eu contei no início, eu tive um ambiente que não me satisfazia, uma conexão que não preenchia, e um vazio enorme dentro de mim. Mas depois que Jesus me encontrou, as experiências vieram. E quando aconteceu isso, engraçado que naquele churrasco que ele estava, o ambiente era outro, eu me sentia satisfeito em Deus. E falei, Deus me chamou para essa obra. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque no capítulo de ontem e o de hoje, eles falam sobre isso. Que a presença de Deus, primeiro, ele cria conexões, e a presença de Deus também nos satisfaz. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia então, Mateus 22. Mateus 22, versículo 34. Eu coloquei na NVT, Nicole. Mateus 22, 34. Eu vou ler até o 40. A Bíblia diz assim, olha. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Ponto. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Feche seus olhos aí. Pai, obrigado pela tua graça sobre nós. Obrigado por essa manhã. E que nós possamos sair daqui hoje cheios da presença do Senhor, satisfeitos com aquilo que o Senhor tem para nós.
e que nós hoje possamos criar uma conexão dos céus em nome de Jesus. Irmãos, esse texto aqui então, Jesus foi questionado, e aí vocês vão entender por que eu contei o testemunho. Jesus foi questionado sobre a lei, porque muitos achavam que Jesus era contrário às leis de Moisés, ou falava contra aquilo. E aí perguntaram a Jesus qual eram as leis mais importantes de todas. Eram mais de 600, resumidas em 10. Então Jesus falou que das mais importantes, o resumo de tudo, seria a lei do amor. O que seria a lei do amor? Amar a Deus e amar a quem? Ao próximo. Então Jesus resumiu toda a lei de Deus na palavra amor. Amor. Qual amor? Primeiro, eu amar a Deus e também eu amar ao próximo. Então Jesus resumiu, e eu queria falar sobre esses dois tipos de satisfação. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas fala de uma satisfação da presença de Deus. E amar ao próximo fala da satisfação entre a igreja, os irmãos e as conexões que o Senhor tem. Então, aqui Jesus estava dando também dois pilares para nós de como ter satisfação. Primeiro, satisfação em Deus, em tudo que Deus é, em tudo que Deus pode, em tudo que Deus faz. Uma satisfação na presença de Deus. E não só essa satisfação, mas também uma satisfação na vida da igreja, nos irmãos, nas pessoas. Então Jesus resumiu, dentro do contexto que eu quero dizer, dois tipos de satisfação que podem ser o norte da nossa vida. Primeira coisa que eu queria falar é o versículo 37. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Aqui eu queria falar da satisfação na presença de Deus. Como eu contei a minha história, o que aconteceu? Por que eu senti aquele vazio? Porque por mais que o ambiente a qual eu estava inserido 2 dias era bom, não era um ambiente satisfatório, faltava algo. Então por que eu passei 2 dias no ambiente e terminei o domingo à noite sentindo algo? Porque a presença do mundo não satisfaz o ser humano por completo. Porque você foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Por mais que nós nos desviamos do caminho, desde o Éden, há algo que palpita dentro de si. Há algo que move. A Bíblia diz em Eclesiastes, Salomão fala que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Então a eternidade já está dentro do homem. Deus colocou algo. Por isso que você, que ainda não encontrou o Senhor, ainda procura satisfação. Ou satisfação no relacionamento, ou satisfação nas drogas, ou satisfação em amigos, ou satisfação nisso, ou satisfação num trabalho. A busca insana do ser humano é a busca de satisfação. Deixa eu te explicar uma coisa que eu gosto de chamar de as 2 linhas da vida. As 2 linhas da vida. Eu gosto de falar que a nossa vida tem 2 linhas. Uma linha natural e uma linha eterna. A linha natural é uma linha que tem prazo de validade. E a linha eterna é algo que não mais tem fim. Então o que seria a linha natural? A linha natural é toda a sua vida. Todos os seus projetos, o seu trabalho, o seu relacionamento, tudo aquilo que você projeta, o seu carro, a sua casa, os seus bens, tudo aquilo que você projeta no ambiente natural faz parte de uma linha. Mas você já parou para pensar, presta atenção em mim, você já parou para pensar que na história da linha natural, o final dessa vida você morre? Já parou para pensar nisso? Que de tudo que nós construímos nessa vida, como é que a nossa história termina? Como, irmãos? Morrendo. Já parou para pensar nisso? A gente trabalha muito para conquistar as coisas. Quando você conquista, quando você desfruta, quando você avança, o que acontece com você? Morre. Não dá nem para fazer um filme com isso. Porque um filme vai ter uma história não feliz no final. Então, se nós pararmos e refletirmos um pouco sobre a linha da vida e a linha natural, você percebe que toda a nossa edificação, todo o nosso trabalho, todos os seus estudos, toda a sua casa, todo o seu carro, tudo aquilo que você faz no natural tem prazo de validade. No final da história, eu vou te dar uma notícia que todo mundo sabe. Você e eu, nós vamos morrer. Não desprezando as coisas naturais, a qual nós trabalhamos para isso. Por exemplo, eu tenho 2 filhas.
Então, o meu sonho para elas é natural. Eu quero que elas cresçam. Se eu tiver condições, eu quero que elas estudem nas melhores escolas. Se eu tiver condições, eu quero dar o melhor para elas. Eu quero dar a melhor condição natural para elas. Mas, mesmo dando o melhor para elas, um dia a linha do tempo da vida natural na vida delas vai ter fim. Mas nós também temos uma outra linha, que se chama uma linha espiritual, no qual a Bíblia diz que essa linha é eterna. Aí, dentro desse contexto, você entende por que Jesus, em Mateus 6, disse que buscai primeiro o reino de Deus. O que Jesus está falando? Busque primeiro a linha da eternidade, porque quando você estiver focado no reino, na linha da eternidade, toda a linha natural vai ser suprida. Por quê? Porque a linha natural, o suprimento tem prazo de validade, mas na linha espiritual as coisas são eternas. Só que às vezes nós invertemos o versículo. A gente fala assim: buscai primeiro as coisas naturais, e o reino de Deus vos será acrescentado. O versículo está certo, irmãos? Não está certo. Então, você precisa entender que a linha natural, ela é suprida pela linha espiritual do reino de Deus. Por isso que Jesus disse assim: busquem o reino, vivam para o reino. A vida de vocês vai ter uma satisfação no reino de Deus. E tudo que vocês precisarem aqui no natural, eu vou dar para vocês. Um dia os discípulos perguntaram para Jesus o seguinte: pensa comigo o contexto, irmãos. Os discípulos tinham a sua vida, ok? Trabalhavam, eram pescadores e tudo mais. Aí Jesus chamou para andar com eles, e eles foram. É a mesma coisa de nós estamos aqui no nosso trabalho e tudo mais, e Jesus passa aqui e começa a convidar a gente para largar o trabalho, largar a nossa vida e andar com Ele. Só que um dia os discípulos falaram assim: Jesus, é o seguinte, a gente está andando com o Senhor, a gente está andando aqui nessa linha do reino, edificando a sua obra, a gente crê que o Senhor é o Messias, mas há uma outra linha que precisa andar. E nós, o que nós vamos receber nessa vida natural? E Jesus deu uma resposta interessante, irmãos. Jesus disse para eles que até 100 vezes em vida seria colhido para aqueles que decidiram viver com Ele. O que eu quero resumir aqui? Que a nossa satisfação, ela só se encontra na linha do reino, e não na linha natural. Quando nós invertemos isso, nós temos um problema. Por quê? Qual é o problema? É que a linha natural das coisas desse mundo tem prazo de validade. Por isso que muitas pessoas querem encontrar satisfação em coisas e não em Deus. Isso é um imenso problema. Pra você ter uma noção, por exemplo, quando a pessoa está insatisfeita como solteiro, ela casa. E se ela casa debaixo dessa insatisfação, ela casa errado. Tem pessoas que falam assim: eu casei para ser feliz. Sabe de nada. Sabe de nada. Eu casei para ter paz. Oh, Jesus. Já recebi uns olhares aqui, tá vendo? Problema de ter esposa embaixo. Então, quando a pessoa casa porque ela está insatisfeita com a sua vida de solteiro, ela cria uma outra insatisfação no casamento. Porque se ela não é satisfeita solteira, também não vai ser satisfeita casada. Aí está a origem de muitos problemas no casamento. Tem pessoas que acham que a satisfação está no dinheiro. E vivem então achando que trabalhar de dia, de noite, ter dinheiro, é que vai satisfazer a sua vida. E aí quando tem, percebe que ainda falta alguma coisa. Aí sai comprando um tanto de coisa. Compra casa, compra carro. Eu estava vendo esses dias, tem um jogador, eu acho que é o Cristiano Ronaldo, estava vendo uma pesquisa sobre ele, a quantidade de carros que ele tem. Eu falei assim, eu espero que ele seja como um polvo para dirigir todos esses carros. Ele tem uma coleção, né? E se você nunca viu, é muito bonita a coleção. Mas, o que isso acontece? Enquanto mais eu acho que minha satisfação está em ter dinheiro, mais eu quero comprar e preencher minha vida nessa satisfação. Mas qual é o problema? É que nós descobrimos quando temos dinheiro, eu ainda não tenho, mas eu acho que é assim, que quando se tem e tenta preencher com aquilo que o dinheiro pode te dar, no final também continua um buraco. Olha que coisa engraçada. Você sabe que o índice na Europa de conversão é um índice menor, é um processo mais demorado. Você sabe por quê? Porque geralmente o europeu acha que não precisa de Deus. Por que ele acha que não precisa de Deus? Porque ele encontrou uma satisfação no dinheiro e naquilo que ele conquista, e logo ele associa Deus com pobreza. Só que engraçado que, se você fazer uma pesquisa, há um grande índice nesse continente europeu
de pessoas que se suicidam e estão depressivas e ansiosas. Por quê? Se a satisfação está em conquistar e ter, por que aqui ainda as pessoas tiram cada vez mais a sua própria vida, estão cada vez mais depressivas, estão insatisfeitas? Por quê? Porque não é o dinheiro que traz satisfação, é outra coisa. Então as pessoas acham que a satisfação está em trabalhar, É igual as pessoas acham que a satisfação está no emprego, elas nunca param em lugar nenhum. Eu falo muito com os irmãos, cuidado, para a gente não ser guiado por proposta e não por propósito. Proposta é quem se satisfaz naquilo que paga mais. Todo lugar que ele encontra que paga mais, ele vai. Ele está no emprego, aí ele fala, olha, aqui está pagando 50 euros mais. Aí ele vai pegar, olha, estou saindo daqui que eu vou vir para cá. Aí ele descobre que outro lugar está pagando 100 euros a mais. Ele pega e vai para lá. Ele acha que a satisfação dele está em ter o emprego dos seus sonhos. E não entendeu ainda que há um outro tipo de satisfação. Mas, irmãos, é igual quem está insatisfeito com o país. Quem está insatisfeito com o país acha que o país do outro é melhor. Uma vez, continue me amando, irmãos, vou falar isso. Uma vez eu estava conversando com o irmão, e o irmão começou a reclamar das leis aqui de Portugal. E aí ele falava, e começou a falar de algumas leis do Brasil. Aí eu falei assim, meu irmão, com todo amor, por que você não vai morar lá? Aí ele, mas pastor, por que você está dizendo isso? Eu falei assim, porque você está tão insatisfeito aqui, porque o seu melhor lugar é lá. Porque se você quer viver as leis de lá, você tem que viver aonde? Lá. Só que geralmente, quem está insatisfeito aqui, está insatisfeito lá, está insatisfeito nos Estados Unidos, está insatisfeito na Bélgica, está insatisfeito na Austrália, está insatisfeito em todo lugar. Por quê? Porque acha que a satisfação é o local. Não é o local, há uma outra satisfação. Então quem vive nessa insatisfação fica buscando alimento para a alma, mas não consegue suprir. Quantos de nós achamos, e eu entendo, né? Quem aqui quer ganhar mais um ordenado? Quer ter um? Eu quero. Mas muitos acham que a resolução da satisfação da sua vida está em ganhar dinheiro. Fala assim, não, o dia que eu ganhar 1.000 euros, 5.000 euros, a minha vida resolve. Ô irmãos, se a gente está tendo dificuldade de organizar 700, imagina 7.000. Mas nós então estamos à procura o tempo todo, olha aqui para mim, perceba isso, dessa satisfação. E nós achamos que a linha natural é que vai satisfazer a nossa vida, esquecendo da linha espiritual que é o reino de Deus. Nós achamos que o prazer está aqui, que tudo está aqui. Nós vivemos, Paulo um dia falou isso, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está. O que ele está falando? A sua satisfação não está nessa edificação, porque essa edificação tem prazo de validade. Olha, os seus amigos vão envelhecer, o dinheiro um dia acaba, essa beleza sua aí um dia vai ficar velha, as coisas vão cair. Acredite no que eu estou dizendo, por mais que você estique, você vai ficar com aquele rosto parecendo uma máscara esticada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tempo nesse mundo, nas coisas naturais, a satisfação natural acaba. A satisfação está em me relacionar com muitas pessoas. Sim, mas vai acabar o dia, você vai se sentir usado por alguém. A minha satisfação está em ganhar dinheiro. O dia que você ganhar dinheiro, você vai entender que as coisas não funcionam assim. O tempo todo nós estamos focados na linha natural, porque o diabo nos coloca nisso. O diabo quer que a gente perca tempo olhando para a linha natural, esquecendo do reino, porque Deus sabe que a satisfação está em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo aquilo que eu preciso no natural é acrescentado. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus disse aqui que o mandamento refletia que a primeira coisa é amar a Deus. E amar a Deus como? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. O que significa isso? É se agradar da presença de Deus. É desfrutar. Paulo sabia disso. Paulo uma vez falou que sabia o que era ter muito e o que era ter pouco. O que era sofrer perseguição, o que era ser chicoteado. Paulo sabia tudo sobre a vida, mas ele tinha uma satisfação. No quê? No Senhor. Você sabe que quando você descobre essa satisfação, a sua vida nunca mais é a mesma. Por quê? Porque você sabe que nada mais nesse mundo preenche você. Às vezes eu converso com alguns jovens que estão na luta com o mundo, né? Querem fazer as coisas do mundo. E eu sempre gosto de falar algo. O dia que esse jovem experimentar algo superior, que é a presença de Deus, nunca mais ele quer pisar lá no mundo.
e viver as coisas do mundo. Por que ele ainda se sente tentado a viver as coisas do mundo, fazer as coisas do mundo? Porque ainda não experimentou de uma satisfação da presença de Deus, em amar a Deus e desfrutar de Deus e saber que nós somos amados por Ele. Jesus falou isso. Então essa é uma satisfação que nós precisamos entender hoje. Uma satisfação de quê? De amar a Deus, de desfrutar de Deus. Eu vou te falar uma coisa para mim, ouça aqui. Só isso vai preencher o vazio dentro do seu coração. Só a presença de Deus. Você pode ganhar dinheiro, fazer negócios, viajar por muitos países. Você pode ser o rei do Insta, com muitos seguidores, com várias bandeirinhas lá assim no seu perfil. Fui em todos os lugares. Mas no final, o que vai sobrar é se você está satisfeito em Deus ou satisfeito nesse mundo. Quem se satisfaz no mundo tem prazo de validade. Mas hoje nós vamos orar, vamos cear para que você desfrute da presença de Deus. E o engraçado é que terminando, Jesus logo disse em seguida, assim, presta atenção em mim. O segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus então está falando de uma satisfação das conexões, das pessoas, em amar ao outro como eu amo a mim mesmo, como eu sei que sou amado, em desfrutar dessas conexões. Olha que interessante, como eu contei aquela história no início, depois que eu me converti, muitos colegas se afastaram, muita gente. Alguns ficaram e estão até hoje. Mas Deus é tão bom que me preencheu de outras pessoas que também têm satisfação nele. Isso se chama igreja. Irmãos, eu amo igreja. Eu amo essa comunhão. Que hoje a gente só se reúne, mas ela acontece todos os dias, nas células, durante a semana, dessa vida que flui. Essa outra conexão é uma satisfação em saber que Deus nos conecta a pessoas para sermos corpo, sermos família. Engraçado que Deus nunca vai desamparar você. E uma das formas de Deus amparar você é colocando você perto de alguém. Eu vou te fazer uma pergunta, você responde para si. Alguém já te deu uma palavra de Deus a qual você se sentiu confortado? Sim, irmãos. Você já foi num ambiente, principalmente num ambiente da igreja, a qual você se sentiu amado e supriu coisas que você nunca sentiu no mundo? Irmãos, eu vou te falar uma coisa. A igreja faz por mim, pela minha casa, coisas que o mundo jamais faria. Jamais faria. A minha liderança faz coisas por mim que muitos amigos jamais fariam. Jamais fariam. Por quê? Porque Deus, a fim de suprir essa necessidade que nós temos. E olha que interessante. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz então que Deus criou Adão e Adão vivia tranquilo lá no Éden. Ok? Por que as irmãs riram? Viviam tranquilo lá no Éden. Mas, olha como que era a vida de Adão. Adão vivia no Éden. E a Bíblia diz que então toda vez na viração do dia, quem ia ter com ele? Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Deus pediu alguém para Adão? Não. Adão pediu alguém para Deus? Não. A Bíblia diz que Deus olhou para Adão e falou assim: não é bom que você viva só. Adão, Adão, tá bom demais aí, né, Adão? Você está muito em paz, Adão. Você está feliz demais, né? Brincadeiras, irmãs, brincadeira. Mas repara uma coisa comigo. Adão não pediu Deus. Deus viu. E eu te pergunto uma coisa, entenda o contexto que eu estou a dizer. Você e Deus são algo completos? Não. O que é completo? Você, Deus e o seu irmão. Por quê? Porque quando Deus olha para Adão, Deus fala: Adão, não é bom que você viva só, porque todo mundo que eu criei, todos os seres que eu criei, todos os animais têm seus pares, mas você precisa também se relacionar com a sua espécie. Então Deus olha e vê que constrói Adão e fala: Adão, você precisa se relacionar, ter uma conexão com alguém da sua mesma espécie. Eu sei que você está dando nome para os animais, eu sei que você vê o leão, você vê o elefante, mas esses animais não são da sua espécie, não dá para se relacionar profundamente com eles. Mas eu vou dar para você uma conexão, Adão, que ao se conectar você vai gerar vida, filho, fruto.
Então, conexões com pessoas não é simplesmente uma junção de gente, é uma unidade a qual frutifica, flui vida. Então, quando Deus olha para Adão e fala, não é bom que você, e perceba, não foi Adão que pediu, foi Deus que viu. Deus disse, não é bom que você viva só. E essa palavra perdura até hoje, não é bom que nós vivamos só. Por isso que existe corpo, família, igreja. Irmãos, que é um pensamento diabólico, é o pensamento de que eu sou igreja sozinho. Na minha opinião, isso é um pensamento diabólico. Por quê? Por quê? Porque a própria Trindade é uma unidade de seres. São três. São três. Por isso que conexões, é interessante, irmãos. A psicologia diz que nós somos frutos do nosso meio, principalmente das 5 pessoas que te rodeiam. Conexão com gente é algo tão sério, mas tão sério, que você começa a fazer coisas que jamais faria porque outras pessoas fazem. Simplesmente por fato de andar com elas. Já viu aquela pessoa que ela anda tanto perto de você, ou você tanto perto dela, que você começa a falar igual ela? Não, eu estou aqui, às vezes os irmãos estão aí, tudo na graça. Tudo na graça. Por quê? Por causa da relação. Uma das coisas mais importantes da sua vida é quem rodeia você. As conexões que são geradas. Por isso que Deus, olhando para Adão, disse, não é bom que você viva só. Deus percebeu isso, porque Deus sabia que a plenitude do homem estava em satisfazer no Senhor e também se satisfazer nos relacionamentos de Deus. Isso é tão sério, mas tão sério, que esse relacionamento que Deus produziu, que é a mulher, ao se unirem, eles geram o quê? Vida. Então, quando nós nos conectamos, estamos amalgamados com Cristo, com os irmãos, isso produz vida para todo o corpo. Por isso que se satisfazer nas conexões é algo também muito importante. E as conexões a qual você se conecta é também muito importante para a sua vida. Eu falo porque nós pegamos os trejeitos das pessoas que a gente anda. Já viu aquele casal que já estão casados há muitos anos, que até fisicamente eles se parecem? Assim mesmo. O que aconteceu? Eles se parecem porque são 30, 40, 50 anos vivendo juntos. De tal forma que eles se parecem. Já viu quando você vai encontrar com alguém, a pessoa está usando a mesma frase que você fala sempre? Porque vocês andam juntos. Porque na conexão há uma transferência de vida, de personalidade, de jeito, de unção, de favor. Por isso que uma das coisas mais importantes nessa satisfação é satisfazer nas pessoas que Deus colocou sobre você. Eu vou te fazer uma pergunta. É fácil ficar conectado com pessoas? Mas vou perguntar de novo. É fácil se conectar a pessoas? Vou te fazer uma pergunta segunda. É fácil se conectar com você? É assim, graça para mim, lei para o outro. Nessas conexões, a qual Deus nos traz satisfação, e aqui eu estou falando da igreja, dos irmãos, e de pessoas que nos aproximam da satisfação maior, que é o Senhor, é muito normal nós termos conflitos, sim ou não? Quem aqui nunca teve um conflito com os irmãos da igreja aqui? Agora ninguém fala nada, né? O quê? Normal, irmãos, normal. Quem aqui nunca brigou com o seu irmão lá dentro da sua casa? Eu tenho 2 irmãs. Eu nunca entrei na briga, que eu já falava com elas, vai dar problema, que se eu for, vou ter que bater nas 2. Na época que eu era menino, calma. Então, essa conexão gera vida. E quanto mais próximo, gera problema, gera situação, gera tudo. Mas se eu enxergo que essa conexão, que é a igreja, que é a sua célula, é uma conexão de Deus para mim, eu entendo que aquilo ali foi feito para se gerar vida e vida em abundância, e que aquela comunhão vai me gerar certas. Por isso que o capítulo de ontem, de hoje, está falando sobre isso. Sobre nós entendemos que há só uma coisa que nos satisfaz: o Senhor. E além do Senhor, a comunhão dos irmãos. É nessa comunhão que a gente é aprimorado uns com os outros. É nessa comunhão em que a gente libera a palavra uns para os outros. É nessa comunhão que a gente socorre uns aos outros. É nessa comunhão que a gente aprende uns com os outros. É nessa comunhão que nos aproxima de Deus. Irmãos, a melhor coisa da sua vida é andar com pessoas que te aproximam de Deus. Porque para te aproximarem para o outro lado, há muitos. Mas a melhor decisão da sua vida é criar uma conexão com irmãos que te aproximam de Deus. Concluindo, para a gente orar e fazer a ceia, já está no nosso horário. Eu queria resumir com algo: satisfação.
satisfação. Às vezes você vem aqui hoje e está achando que o dinheiro vai resolver o seu problema. Não, o que vai resolver seu problema se chama presença de Deus. Às vezes você está achando que se relacionar com alguém é que vai suprir a sua carência. Não, se relacione com o homem da sua vida que chama Jesus Cristo. Às vezes você está achando que um emprego melhor é que vai resolver o seu problema. Mas, eu vou te dizer, o emprego que Deus tem para você é muito superior a qualquer outra coisa. Entenda o que eu estou a dizer aqui. Enquanto nós buscarmos por satisfação, nós ainda estamos priorizando a linha natural da vida. Só que essa linha natural tem prazo de validade. Mas a partir do momento que você se satisfaz de Deus, tendo Deus como tudo na sua vida, Deus começa a te aproximar de pessoas que te levam para lá. Sim ou não, irmãos? Nesse tempo de jejum, é tempo de se conectar a pessoas assim. Pessoas que nos aproximam da presença de Deus, que ora conosco. Irmãos, para dar conselho ruim, tem um tanto de gente. Você tem que buscar alguém que vai orar por você. Porque há muita gente para opinar sobre a sua vida. Procure pessoas que falam, eu vou orar por você até essa causa ser conquistada. Até a gente ver o mover de Deus. Andar com pessoas assim é que dão rumo à nossa vida. Eu vou te falar uma coisa. Lá naquela festa que eu disse no início, ouça isso, eu não sabia como seria o futuro da minha vida. Eu nem sabia que eu estaria aqui um dia. Mas eu vou te dar uma certeza hoje. Uma certeza. Que as conexões que Deus me deu, a conexão com a presença de Deus, o dia que o Senhor Jesus me encontrou, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. E Deus começou a me encher de pessoas que criam conexões dos céus. Dos céus. Eu queria que a gente reservasse esse momento agora para nós orarmos aí no seu lugar. Mas eu queria te ensinar a desfrutar da presença de Deus. E você hoje vai encontrar uma satisfação que você nunca encontrou em toda a sua existência. De falar, o Senhor é tão bom. Ah, como o Senhor é bom. Eu vou te falar uma coisa, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. E tudo que Deus fez na minha, na nossa vida, é sempre com bondade. A Bíblia diz que Deus é um bom pai e gosta de dar coisas boas aos seus filhos. Mas hoje eu queria te ensinar a ter uma satisfação na presença de Deus. Assim, Deus, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso do Senhor. E eu só preciso que o Senhor me conecte a pessoas que me aproximam do Senhor. E ao me satisfazer dessa presença, ao estar satisfeito nessa presença, ao estar com pessoas que também são satisfeitas com essa presença, nós vamos avançar e crescer. Nós vamos avançar com a linha do reino. E tudo aquilo que eu preciso, toda cura, toda prosperidade, tudo que eu preciso no natural, o Senhor vai fazer. Você pode fechar os seus olhos aí um pouquinho? Fecha aí um pouquinho. Eu queria que você começasse do seu jeito, da sua forma, a orar no seu lugar. Pode falar assim, pastor, eu nunca orei, eu não sei orar. Então eu vou te dar um conselho, só diga assim, Deus é bom. Deus é bom. Mas eu queria que você deixasse que essa satisfação entrasse no seu coração aí e agora. Você vai perceber que algo vai preencher o seu peito e você não vai entender o que é, mas eu vou dizer,